Bom dia, boa tarde ou boa noite para os meus alunos do oitavo ano. Nós estamos começando agora a nossa aula número 4, que é sobre os níveis de organização dos seres vivos. Essa aula é uma explicação do conteúdo que tem na página 40 do material Rio Educa 2021, ainda do primeiro bimestre. Como sempre, a gente começa relembrando o conteúdo das aulas anteriores. Vocês aprenderam que os seres vivos são formados por, no mínimo, uma célula. E a célula é a unidade básica da vida, porque é a menor parte viva que existe. Por isso, existem seres que são formados por uma única célula. São seres unicelulares. Já os seres formados por muitas células são seres pluricelulares, assim como, por exemplo, os vegetais e os animais. Aqui eu coloquei uma imagenzinha para vocês, para mostrar que um tecido vegetal tem várias células, porque é um ser pluricelular. Aqui eu coloquei para vocês um ser unicelular, formado por apenas uma celulinha. Além disso, vocês aprenderam que existem dois tipos de célula. As células que não têm núcleo e são chamadas de células procarióticas, porque o material genético está no citoplasma, e as células eucarióticas, que são as que possuem núcleo. O material genético está dentro de uma membrana que a gente vai chamar de carioteca. E aí, essa carioteca, essa bolsinha que envolve o material genético, é chamada também de núcleo da célula. Os seres vivos, eles têm uma organização própria, e essa organização desses seres vivos vai diferenciá-los dos elementos que não são vivos. Por que isso é importante? Porque tudo que existe no nosso planeta, ele é feito de matéria, ele é feito de átomos e moléculas. Agora, não é porque tem átomos e moléculas que pode ser considerado vivo. Por exemplo, as pedras, né, as rochas, elas são formadas por átomos e moléculas, mas não são seres vivos. Assim como a água é formada pela molécula da água, né, que são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. São formados por moléculas, mas não são considerados seres vivos. Diferentes das plantas, por exemplo, ou dos animais, que também são formados por átomos e moléculas, porém, a organização desses átomos e moléculas faz com que eles sejam considerados seres vivos. Aí vocês perguntam assim, tudo bem, então qual é a diferença desses átomos e moléculas para os outros átomos e moléculas dos outros elementos que não são considerados vivos? Como vocês viram no quadro anterior, tudo que existe é feito de átomos. Os átomos são as partículas que formam toda a matéria, seja ela viva ou não viva. Os átomos, quando se organizam em estruturas mais elaboradas, podem formar as moléculas. As moléculas nada mais são do que combinação de átomos. Um exemplo bem fácil de vocês visualizarem é a molécula da água. A água é uma molécula inorgânica, ou seja, uma molécula não viva, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Por isso que a fórmula dela é H2O. H2 de dois átomos de hidrogênio e Ozinho de um átomo de oxigênio. As moléculas elas podem se organizar para também formar estruturas mais elaboradas que elas, como, por exemplo, as organelas ou organoides. As organelas são as estruturas que vocês já viram que são responsáveis por realizar as funções da célula, que é a unidade básica da vida. Então, até organelas, a gente não está falando de ser vivo, são estruturas consideradas não vivas. Essas organelas vão se combinar e, junto com outras moléculas, vão formar as células. A célula, sim, é a unidade básica da vida. A partir daqui, a gente pode dizer que há vida, tá? Então, se uma célula é considerada viva, existem seres de uma célula só, seres unicelulares. A célula é viva porque ela é capaz de se reproduzir, de se alimentar, de manter o seu metabolismo ativo sozinha, sem a ajuda de ninguém. Então, a célula é a unidade básica da vida e a partir desse nível de organização, que é o nível de organização celular, a gente está falando de vida. As células nos organismos pluricelulares ou multicelulares podem se organizar em tecidos. Os tecidos são um conjunto de células semelhantes que juntas vão desempenhar uma mesma função.
Os tecidos de seres multicelulares, eles podem ser diferentes. Existem vários tipos de tecidos. E quando eles trabalham juntos também para realizar funções ainda maiores, eles vão formar os órgãos. No nosso caso, vou dar o exemplo para vocês do coração. O coração é um órgão do nosso sistema cardiovascular. Ele tem a função de bombear sangue por todo o nosso corpo. Para ele fazer isso, ele precisa de mais de um tecido ali na composição dele. Ele precisa de um tecido, por exemplo, que contraia, como o tecido muscular, e precisa também de um tecido que revista ele de um jeito que ele não sangre e, ao mesmo tempo, consiga conter um pouquinho de sangue lá no seu interior para poder, quando apertar, quando contrair, expulsar esse sangue por todo o corpo. Então, o coração tem, no mínimo, que vocês já sabem, o tecido epitelial e o tecido muscular. São dois tecidos, no mínimo, né, organizados para formar esse órgão que tem a função de bombear sangue para o corpo. Os órgãos, os diferentes órgãos, vão realizar a formação dos sistemas, tá? Os órgãos formam os sistemas porque trabalham ligados entre si, exercendo uma função específica. Vou dar como exemplo o coração de novo. Se o coração trabalhasse sozinho no sistema cardiovascular, ele ia bombear sangue para onde? Para tudo quanto é lugar, sem nenhuma direção. E aí a efetividade do transporte de oxigênio e nutrientes ia ficar bem baixa. Para ele ter uma efetividade maior, ele conta com a ajuda dos vasos sanguíneos. Então, o coração e os vasos sanguíneos formam o sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Já todos os sistemas do organismo, né, como o circulatório, o respiratório, o digestório, o imunitário, eles formam os organismos, tá? São os sistemas responsáveis pelo funcionamento pleno de um organismo vivo. Se um sistema começa a dar problema, os outros começam também a ter problemas. Então, é um sinal de que a vida está em perigo. Vamos então visualizar o texto e a explicação do quadro anterior. A gente tem o átomo, que é a menor parte de tudo que existe, seja esse tudo vivo ou não, possui átomos. Os átomos, eles vão se combinar formando moléculas, que são estruturas um pouco mais complexas que um átomo só. As moléculas também podem se combinar entre si para formar estruturas mais elaboradas, que também são chamadas de organoides ou organelas. As organelas, elas podem se organizar formando a estrutura básica da vida, que é a célula. Vocês viram que a célula é a unidade básica da vida, porque é a partir daqui, esse tipo de organização de átomos e moléculas vai formar um ser vivo. As células, quando forem semelhantes e se agruparem para realizar alguma função, serão chamadas de tecidos. Os tecidos diferentes também podem se combinar e se arranjar para formarem os órgãos, com o objetivo de realizar funções ainda maiores. E os órgãos vão formar um sistema. O sistema é um conjunto de órgãos que vai realizar uma grande função no organismo. No último quadro eu falei para vocês, por exemplo, do coração e dos vasos sanguíneos. E todos os sistemas que existem em um organismo vão formar o organismo inteiro, ou um indivíduo. Nós vimos até agora os níveis de organização biológica dos seres vivos, ou seja, a estrutura molecular que eles precisam ter para serem considerados vivos. A partir de agora, a gente vai ver os níveis de organização que existem entre os seres vivos. A gente tem, por exemplo, um nível de organização que a gente chama de população. Uma população é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área. Aí aqui eu coloquei uma fotinho, um exemplo para vocês. A gente tem umas zebras, né, que são indivíduos, vários indivíduos. Cada um deles é um organismo que vive nessa região. A gente tem o nível de organização comunidade, que é um conjunto de populações de diferentes espécies que vivem em uma área determinada. Aí aqui a gente tem organismos, né, espécies de zebra, girafa, provavelmente aqui nesse laguinho a gente tem os peixinhos, a gente tem umas plantinhas aqui atrás, então a gente tem uma comunidade, um conjunto de populações diferentes vivendo numa determinada área. A gente tem também o nível de organização ecossistema. O ecossistema é um conjunto de todas as comunidades que estão ali interagindo entre si, mas interagem também com os elementos que não são vivos, ou seja, os fatores abióticos de uma região.
Nesse exemplo aqui, eu coloquei um ecossistema marinho, alguns animais marinhos interagindo, obviamente, com a água, né, que é um elemento não vivo e muito provavelmente com várias substâncias que estão aqui dissolvidas na água. A gente tem também o nível de organização bioma. O bioma é um conjunto de ecossistemas de uma região, mas esse conjunto de ecossistemas tem um clima característico, um solo característico, um relevo característico, ou seja, um bioma é um conjunto de ecossistemas que respeitam umas determinadas características, tá? Então, geralmente essas características são clima, solo, relevo, tá? E aí a gente tem, inclusive, os biomas brasileiros bem definidinhos, né? Que vocês já devem ter estudado. A Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, né? Os Pampas. Então, vocês já estudaram isso em algum momento. E por último, a gente tem o nível de organização biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas e seres vivos do nosso planeta. Resumindo o conteúdo dos dois últimos quadros em uma imagem só, a gente tem todos os níveis de organização biológica e todos os níveis de organização entre os seres vivos em uma única imagem. A gente sabe que tudo começa com os átomos, que são a menor parte de tudo que existe, que eles podem combinar entre si formando as moléculas. As moléculas também podem combinar-se entre si formando as organelas. As organelas também podem se arranjar entre elas para formar a unidade básica da vida, que é a célula. A partir da célula, a gente está falando de ser vivo. As células, quando são semelhantes e se juntam, se agrupam para realizar uma mesma função, são chamadas de tecidos. Os tecidos diferentes também, quando se agrupam para formar estruturas que realizam funções ainda maiores do que aquelas que eles realizam individualmente, formam os órgãos. Os órgãos diferentes de um corpo, de um organismo, eles vão trabalhar junto, formando os sistemas. E todos os sistemas de um mesmo indivíduo, de um mesmo ser vivo, acabam formando um organismo. Até aqui a gente está falando da organização biológica dos seres vivos. A partir das populações, a gente está falando dos níveis de organização entre os seres vivos, né? Ou seja, entre os organismos. Quando a gente tem um conjunto de organismos de uma mesma espécie em uma mesma região, a gente está falando de populações. Quando a gente tem várias populações de diferentes espécies, a gente tem uma comunidade biológica numa mesma região. Quando a gente tem várias comunidades biológicas em um mesmo ambiente, interagindo com os fatores abióticos, ou seja, com os elementos não vivos, a água, a ar, a gente tem os ecossistemas. E os ecossistemas, quando são regiões que têm clima, solo e relevo muito característicos, são chamados de biomas, que não tem nessa imagem aqui, mas que vocês viram no quadro anterior. E a soma de toda essa variedade de vida, de todos esses biomas e ecossistemas, vão formar a biosfera, ou seja, todos os seres vivos do nosso planeta vão formar a nossa biosfera. Chegamos ao final de mais uma aula e, como sempre, a gente tem atividade para fixar o conteúdo que vocês aprenderam. Não esqueça nunca de copiar a matéria no caderno. Essa matéria no caderno, vocês também têm que mandar foto dela para mim, tá? Para me dizer que vocês estão com o caderno completinho. Não esqueçam de copiar e responder os exercícios no caderno, quando o exercício for para ser copiado no caderno. E fotografar o exercício resolvido e me enviar. Se o exercício for na apostila e você tiver a apostila física, pode fazer na apostila e me enviar foto. Se você não tiver, eu sempre vou botar uma imagem aqui da página da apostila e vocês vão copiar e responder no caderno, também me enviando foto dessa atividade resolvida. Não esqueçam nunca que o ideal é vocês enviarem essas imagens pelo aplicativo do Rio Educa em Casa, porque lá a gente está controlando a frequência de vocês e é mais fácil de organizar e liberar as notas. Apenas se você não estiver conseguindo acessar o aplicativo, você pode me enviar por e-mail, tá? Que é o e-mail isabelcmelgaco@rioeduca.net ou por WhatsApp. Se você estiver conseguindo acessar o Rio Educa, mande por lá, tá? Nunca esqueça de informar o nome e a turma, tá? De preferência, escreve no cantinho, né? De uma maneira que eu consiga ler na imagem, o nome e a turma nas folhas do caderno.
E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, né? No meu canal do YouTube, para receber o aviso das novas aulas, porque às vezes o aplicativo do Rio Educa desconecta, então você não recebe as notificações. E segue lá no Instagram também para saber as novidades, né? As informações quentinhas que a gente receber a respeito do retorno das aulas presenciais ou qualquer informação que seja importante para vocês. Na atividade de hoje, vocês têm os exercícios da página 40 do material Reeduca de 2021, do primeiro bimestre. São essas perguntinhas aqui. Vocês podem fazer na apostila física, fotografar e me enviar, né? Pelo aplicativo Reeduca, só me manda por e-mail ou por WhatsApp se não tiver acesso ao Reeduca, tá? Se você não tiver a apostila física, você pode também copiar no caderno e responder, fotografar e me enviar. Mas eu também criei uma folhinha interativa que tem esse exercício e mais 2 exercícios que eu elaborei para vocês. Que são esses 2 aqui, tá? Vocês terminam de fazer a folhinha interativa e me mandam por e-mail. Depois aparece uma seção de enviar por e-mail para o seu professor. Tá bom? Vocês também vão ter outra atividade, atividade 5, para fazer pelo formulário Google, tá? O link também vai estar na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Até a próxima!